Fala galera, beleza? Aqui é o Nicodemos. Hoje eu vou falar sobre como foi o segundo dia do Enem, qual a minha opinião sobre a prova, o que foi ponto negativo e ponto positivo, umas dicas preciosas que eu tenho pra dar também pra vocês que estão concursando, pra vocês que estão vestibulando. Então fica até o fim do vídeo. Se você não ficar, você é maluco, porque em nenhum outro canal você vai encontrar as dicas que eu dou nesse canal, tá, pessoal? Então, bora lá sem enrolação. A primeira coisa que eu tenho pra falar é que se você viu a intro do vídeo, provavelmente você vai falar, pô, esse cara conseguiu a caneta, eu não consegui a caneta. E bom, pessoal, eu consegui a caneta, só que eu não consegui comprar, porque, ó, a papelaria tá fechada. Sabe aquelas banquinhas que tem em frente da prova? Não tinha banca vendendo caneta na minha prova. Acho que tinha uma banca do Monster lá, eu achei isso muito louco. Tomei o Monster lá. Mas enfim, não tinha ninguém vendendo caneta. O que eu fiz? Eu comecei a pedir caneta como se fosse um mendigo. Pô, você tem caneta reserva aí, você tem caneta reserva aí, tem caneta reserva aí. Aí uma menina muito simpática me deu uma caneta dela, eu agradeci. Espero que, se você já viu nesse vídeo, eu agradeço muito pela sua simpatia, você me ajudou bastante, tá? Eu não sei o que eu ia fazer sem caneta, eu sei que eu ia começar a mendigar pros professores a caneta. Mas sem enrolação, bora lá para o que eu achei da prova. Então, bom, pessoal, eu vou começar falando de um ponto negativo que eu achei da prova, tá? Acho que um ponto negativo que eu achei da prova foi a forma de organização da parte das ciências da natureza e biológicas. Porque eu acho que é muito zoado a banca colocar todas as questões juntas. Porque você não consegue distinguir o que é que e o que é o que. Entendeu? Porque, tipo assim, quando fica misturado biologia, química e física, você não consegue, tipo, ter uma estratégia de prova pra você deixar outra matéria pra depois. Porque eu falo isso por mim. Geralmente, quando eu faço as provas, eu geralmente começo com as partes de interpretação de texto e umas partes que não existe tanto cálculo pra fazer primeiro e pra, tipo assim, acabar logo e sobrar mais tempo pra eu fazer, tipo, em exatas. Só que como era tudo misturado, eu não consegui deixar, tipo, tudo pra depois. Tipo, física pra fazer depois. Porque a física tava no meio de química, tava no meio de biologia. É até um pouco confuso, porque às vezes, tipo assim, você tá começando a entrar no estado ali, tipo, de concentração pra fazer a prova. Aí você, tipo assim, faz uma questão falando de genética, de fenótipo, genótipo, e do nada começa a perguntar sobre termologia. É um pouco confuso, mas eu acho que isso não é um fator que, tipo assim, vai te atrapalhar na sua aprovação, tá? É só um ponto que, tipo assim, eu acho negativo. Porque na minha estratégia de prova, isso me atrapalhou. Fora isso, eu acredito que a prova veio, tipo assim, muito tranquila. Ela não veio, tipo, nenhum nível, tipo assim, que o pessoal tava criando. Tava criando expectativa, na real. Porque eles falaram, vai vir muito vestibular, vai vir, tipo, insana. Eu achei até um pouco engraçado quando eu comecei a fazer a prova, porque a parte de biologia tava muito tranquila mesmo. A parte de física também tá muito tranquila. E a parte de matemática, eu vou deixar pra comentar no final. Então fica até o fim do vídeo, porque eu vou dar dicas aqui que você não encontra em nenhum outro canal. Eu acho que a primeira dica que eu tenho que dar pra vocês é: se você já fez provas antigas da FUVEST, da Unicamp, e você foi fazer o Enem, você encontrou muitas questões que são muito parecidas. São, tipo assim, idênticas, é a mesma coisa. Não mudou nada. É a mesma coisa. Então, tipo assim, eu achei isso legal porque isso mostra que se você não precisa se preparar só pro Enem. Se você estiver fazendo prova da FUVEST ou Unicamp, você estuda pro Enem de rebote, entendeu? Então, eu tava fazendo a prova lá, eu comecei a ver que tinha umas questões que eram bem semelhantes à da FUVEST, que eu tinha feito há uma semana atrás, 2 semanas atrás, pra treino. E eu achei muito bom essa parte de biologia. Na parte de física, eu não encontrei, tipo, nenhuma dificuldade. Eu acho que a prova do Enem é uma prova muito, tipo assim, teórica. Na parte de física, você não fica realizando tanto cálculo. Eu acho que você pegava ali pra aplicar, tipo, umas 2, 3 leis de Ohm ali. Ou, tipo, era uma aplicação de fórmula bem tranquilinha. Que não foge muito do eixo, que você não precisa, tipo, ter uma sacada genial pra fazer a questão. Que nem, tipo, geralmente é no mundo militar. Isso eu achei legal. Eu achei, tipo, legal a proposta do Enem. E eu comecei a entender por que o pessoal, tipo assim, tira nota tão alta. Os vestibulandos que fazem medicina. Porque, pessoal, de verdade, se você se prepara vendo os livros que tá no edital, que é os livros Fundamentos, que eu já coloquei aqui, eu já fiz vídeo sobre isso, tá aqui no card aqui em cima. Que são fundamentos da matemática, o tópicos de física, o fundamentos elementar da física. É a mesma coisa caindo sempre. É a mesma coisa caindo sempre. Aí, tanto que, tipo assim, eu fui sem medo e sem estresse pra prova do Enem. Porque, tipo assim, tem aquela mística de que vai ser uma prova muito difícil, que é uma prova chata, 5 horas e meia. Mas quando eu fiz, eu não achei, tipo, esse problema todo que o pessoal geralmente fala. Eu achei uma prova suave pra fazer, tá? Eu fiz esse ano,
como se fosse uma avaliação pra ver o meu nível, o quanto que eu evoluí esse ano. Então eu já entrei na prova falando assim, irmão, eu vou dar o meu máximo, se eu conseguir ir muito bem, beleza, e se eu for mal, beleza também. Porque, tipo assim, eu só tô aqui pra colocar o que eu aprendi em prática. Então, se eu souber fazer essa questão, beleza. Se eu não souber, bisu do chute. Sei, beleza, não sei, bisu do chute. Então, acho que, tipo assim, eu fui sem peso nenhum fazer a prova. Então, tipo assim, se eu fosse tirar nota boa, nota ruim, se eu soubesse fazer a questão, não soubesse fazer a questão, pra mim, tanto faz como tanto fez. Então, quando eu fiz ali a parte de química, eu acho que química foi um pouco mais tranquila. Eu acho que teve um ponto ali que eu não sabia nem distinguir o que era química, o que era biologia, o que era física. Porque as provas não tem cálculo, não tem muito cálculo. Então, tipo assim, é bem interpretação. Então, do nada você tá fazendo, tipo, uma questão de biologia, do nada cai a química. Eu falava, mas pera, isso aqui é biologia ainda, isso aqui é química. Eu ficava, tipo, um pouco confuso assim. Mas eu acho que isso não foi um empecilho, isso não me atrapalhou durante a prova, é só uma opinião pessoal. Eu acho que outra coisa que eu tenho pra reclamar aqui também, mas isso, tipo assim, foi o que aconteceu comigo, tá? Lá na sala, tá indo muita gente despreparada fazer prova. Vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia. Esses tempos, eu já falei em um vídeo, esses tempos é o melhor momento pra você, tipo assim, pegar pra ser aprovado, cara. Porque ninguém mais tá ligando pra nada no Brasil. E tá muito foda. Tipo assim, eu fui fazer a prova e eu encontrei lá o pessoal, tipo assim, todo mulambo fazendo a prova. Tipo, de chinelo, de short, de crocs. Eu falei, mano, como que você vai fazer, tipo, uma prova e você não se preocupa nem, tipo, em como você vai sair de casa? Eu sei que você pode falar assim, pô, Nicodemos, eu vou ir confortável, beleza. Mas, porra, mano, de chinelo e shorts fazer uma prova? Caralho, velho. Pelo amor de Deus. É tipo, e o pessoal, ele tá fazendo o quê? Ele fazia assim, tipo, acho que era 10 questões e ia no banheiro. Toda hora o cara tava indo no banheiro e chega a Rafa, mano. Toda hora, cara. Aí, o primeiro momento que eu falei assim, putz, mano, preciso muito ir no banheiro. Mano, tinha uma fila de 15 pessoas querendo ir no banheiro só pra enrolar pra pegar o caderno de questões. Porra, sacanagem. Eu falei, mano, como que eu consegui terminar a prova de 90 questões com 45 questões de matemática em menos de 5 horas? Isso aqui é sacanagem, tá? Quando eu cheguei na parte de matemática, eu já tava meio churrascado, porque acho que eu tava na terceira hora, tipo, 3 horas e meia de prova já, 2 horas e meia de prova. Eu cheguei na parte de matemática, eu comecei a ver ali, eu falei, mano, eu até dei um sorrisinho, porque eu falei, nossa, realmente não tem mística na matemática do Enem. É uma matemática muito tranquila, muito tranquila. Mas claro, se você, assim como eu, não se preparou pra fazer o Enem, se preparou, eu falo como, fazendo prova antiga, você sentiu um pouco o baque do tempo de prova. Que são 5 horas e meia, você vai cansar. Se você não tá acostumado. Eu que geralmente estudo, tipo assim, mais de 12 horas por dia, 10 horas por dia, 8 horas por dia, já senti o baque. Imagina o pessoal que não tá acostumado. Mas na parte de matemática, vou falar aqui pra vocês que eu não achei. Mano, eu chego até, tipo assim, com todo respeito a falar que foi banal a prova de matemática do Enem. E sempre é assim. Porque é uma prova muito tranquila. É muito tranquila. Entendeu? Você chega ali pra fazer a prova de matemática, acho que caiu, tipo assim, umas 8 questões de combinatória. 8 questões de combinatória, tipo assim, nível básico. Básico. Sabe o que é básico? Que fala assim, tem um dado de 1 a 6. Qual a porcentagem de pegar o número par? Qual que é a porcentagem de pegar o número par? Qual a probabilidade de pegar o número par? É tipo, esse era o nível de combinatória que tava caindo no Enem. Acho que caiu umas questões de função, de proporção. Caiu bastante, que eu falei que ia cair no primeiro vídeo, eu falei que ia cair. Acho que matriz e sistema não caiu. Não vi nenhum ali de matriz e sistema, caiu bastante análise de gráfico. Só que, pessoal, de verdade, desculpa se eu acabei enrolando aqui no vídeo, mas eu queria dizer pra vocês que esse ano, o Enem, ele veio muito tranquilo. Muito tranquilo. E se você... Eu não falo isso como, tipo assim, uma forma de depreciar a prova. Eu falo isso como uma maneira de você enxergar que os vestibulares não são um bicho de 7 cabeças. Eles são fáceis. Só que você precisa se preparar para chegar na prova e conseguir botar seu conhecimento no papel. E se você não conseguir colocar o conhecimento esse ano, tudo bem, cara. Não se preocupa. Faz mais um ano de estudo. Se você tem condições de ficar mais um ano estudando, estuda mais um ano. Faz a prova sem preocupação. Porque você tem que entender que esse ano só serviu para sua experiência, tá? Mas, tipo assim, de verdade, eu fiz os 2 dias de prova. Eu fiz o dia 1 e o dia 2. Eu acredito que os 2 dias a prova veio muito tranquila. Não veio aquela coisa que o pessoal costuma falar, tipo, de vender susto, de que a prova... Nossa, a prova veio, tipo assim, diabólica, veio nível vestibular, veio nível FUVEST. Não, não veio. Não veio. A parte no dia de exatas, a prova veio, tipo assim, um mel. E no primeiro dia ela veio mais suave ainda, que era só interpretação de texto. Eu acho que no primeiro dia... Eu custo falar que o primeiro dia foi mais difícil do que o segundo.
que foi o dia de exatas. Claro, se você tem problema com exatas, eu acredito que você tenha tido um pouco mais de dificuldade no segundo dia. Só que, pessoal, entenda, as provas são assim. Vai ter provas que você vai muito bem, vai ter provas que você vai muito mal. Só que você não pode deixar, tipo, isso te afetar, psicologicamente falando, né? Você tem que entender que isso serve pra sua experiência, tá? Eu falo isso do fundo do meu coração. Se você não foi bem essa prova, tudo bem, cara, não se preocupa. Às vezes é a sua primeira prova que você tá fazendo, às vezes é a sua segunda tentativa, terceira tentativa. Só que cada vez mais você tá aprendendo a fazer prova, entendeu? Essa foi minha segunda vez fazendo o Enem. Eu acredito que, tipo assim, de uma maneira evolutiva, eu melhorei muito, muito. Porque a primeira vez que eu fiz o Enem, pra vocês terem ideia, eu chutei 40 questões na parte de linguagens. Porque eu não consegui terminar a prova, eu perdi pro tempo. No segundo dia, eu não conseguia entender nada que perguntar em matemática. Eu terminei a prova, tipo, acho que faltava 2 horas e meia pra ir embora. Só que eu fiquei até o fim pra pegar o caderno de questões. E quando eu peguei pra fazer esse ano, eu percebi que eu tive uma evolução constante. Porque eu comecei a desenvolver contas de matemática, comecei a fazer física e comecei a fazer química. Eu até fiquei um pouco, tipo assim, alegre quando eu peguei a conta assim, e falei, mano, eu sei fazer isso. E eu consegui resolver a questão. Então, cara, saiba que tudo é um processo, tá? E pode ser que hoje você não tenha ido bem. Cara, não se preocupa, caga pra essa porra, tá? Não fica procurando ficar vendo avaliação no YouTube, não fica procurando ver correção. Relaxa, cara. Relaxa, sem estresse, tá? Não precisa ficar tão ansioso. Isso é até ruim. É um conselho que eu dou pra vocês. Eu não faço isso. Eu termino de fazer uma prova, irmão, a Deus dará. Fica aí, só ver essa porra aqui ano que vem, em fevereiro. Quando sair o resultado do Enem. Eu vou ver se eu vou conseguir bolsa no SISU. Se eu conseguir, cara, beleza. Fé. Vamos pra medicina. E se eu não conseguir? Vamos de novo ano que vem. Porque é isso, cara. Estudar é um fardo, cara. É um fardo, é chato. Só que, como opinião final da prova, pro vídeo não ficar muito longo, eu sei que eu tô dando enrolada legal aqui. Eu tenho pra falar pra vocês. Não tenho esse medo de fazer prova. Não tenho esse medo de fazer prova. Eu fui fazer o Enem, eu encarei, eu achei que ia ser um demônio. Mas, tipo assim, eu não levei comida, não levei nada pra prova. Eu só fui, tipo, na pele e na carcaça. Fiz a prova. Realmente, esse ano eu só queria fazer o Enem pra falar que realmente o Enem é rolha, que o Enem é tranquilo de fazer, que ele não é um bicho de 7 cabeças, e que se você se preparar um nível acima, você consegue chegar e destrinchar essa prova. Você consegue rasgar essa prova com dente, tá? Então, essa foi a minha análise da prova de 2025 do Enem, do segundo dia. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like, comenta aqui o que você achou da prova desse ano, se você achou chata, legal, se você achou difícil, impossível, se você acha que eu falei merda. Se você ainda não viu o vídeo do primeiro dia, vê lá também, tá? Acompanhe os vídeos aqui no canal, que eu sempre trago um pouco de vídeos que eu explico um pouco mais de dicas pra você levar pro seu mundo estudantil, pra sua experiência pessoal. Espero que vocês gostem dos vídeos que eu tenho aqui no canal, tá? Eu tenho, acho que são 3 playlists aqui no canal, que é uma playlist falando sobre as provas, os vestibulares, os concursos que eu tô fazendo. Eu vou fazer a prova da FUVEST também, assim que eu realizar ela, eu venho aqui trazer pra vocês a análise também. Então é isso, pessoal. Se você gostou, deixa o like, compartilha. Valeu, falou aí. Vambora. É só questão de tempo de aprovação, cara. Não se esquece. Caga pra essa prova, velho. Caga pra essa prova.